Agora a gente precisa falar um pouquinho da cobertura que a Jovem Pan News está fazendo em relação à guerra na Ucrânia, porque hoje teve ataque surpresa. Alguns mísseis disparados direto do Mar Negro viajaram mais de 1.000 quilômetros e atingiram uma fábrica de reparos de aviões na cidade de Lviv, no oeste da Ucrânia, bem próximo à fronteira com a Polônia. A região é rota da maioria das pessoas que tentam, é bom sempre deixar claro isso, deixar o país. Cerca de 1.300 pessoas estão presas desde quarta-feira sob os escombros de um teatro destruído na cidade de Mariupol, uma das mais atacadas, inclusive, pelos soldados russos. O presidente da China, Xi Jinping, e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conversam hoje, inclusive por videoconferência. Foram discutidas as ações e declarações dos chineses durante a guerra. Para a Casa Branca, é importante que exista um forte alinhamento entre a China e os Estados Unidos, principalmente quanto ao conflito. Segundo o governo chinês do Xi Jinping, ele também falou sobre a forma como a China e os Estados Unidos devem conduzir as suas relações tanto no caminho mais correto. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que a Rússia nunca teve tamanha força e esteve tão forte como agora. Afirmou ainda que as ações dos soldados russos na Ucrânia são vistas como heróicas. Em meio aos ataques da Rússia contra a Ucrânia, a Estônia, a Letônia e também a Lituânia, que foram o grupo dos países bálticos, o grupo dos países bálticos, anunciaram também a expulsão de 10 diplomatas russos. O ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse hoje que o Brasil não vai dançar ao som dos Estados Unidos. A declaração, segundo a agência de notícias russa TASS, foi dada em entrevista ao veículo de comunicação RT, também ligado ao governo russo. A guerra na Ucrânia é tema, inclusive, da enquete que está aberta no portal da Jovem Pan News para que você possa opinar, votar. E a pergunta de hoje é a seguinte: a Rússia vai cessar os ataques antes de dominar totalmente a Ucrânia, sim ou não? O seu voto, jovempan.com.br. E, senhores, hoje nós vamos voltar aqui a trazer no 3 em 1, diretamente de Lviv, a cidade atacada hoje, de surpresa por alguns mísseis russos, o nosso correspondente internacional, Luiz Kawaguchi, que já está conectado com a gente. Está num frio danado aí, né, Luiz? Mas, em primeiro lugar, a gente fica muito feliz de te ver bem. E antes de qualquer conversa que a gente possa iniciar aqui, a gente quer saber justamente como é que você está, como é que você foi pego com essa surpresa. Relata um pouco pra gente. Não, aqui está tudo numa boa. Esse ataque ele aconteceu, e não aconteceu no centro da cidade de Lviv, ele aconteceu mais no subúrbio. Esse hangar que foi atingido, ele ficava aí nas proximidades do aeroporto. O aeroporto é bem afastado da região aí onde está o centro da cidade, onde está a maior parte dos refugiados. Eu ouvi aí a sirene a gente tem as sirenes pela cidade, tem até um aplicativo que toca a sirene no caso de ataque aéreo, mas essas sirenes em geral aí elas trazem o alerta para aproximação de aeronaves. E hoje, diferente do que vinha acontecido nos dias anteriores, de fato foi um ataque de mísseis de cruzeiro. Aí, por sorte, isso não atingiu aí nenhum civil, nenhum refugiado. Não está claro ainda o número de baixas, mas o prefeito da cidade deu uma entrevista coletiva hoje falando que havia pelo menos um ferido, mas não deu maiores detalhes, até porque essa é uma instalação militar. No começo, quando aconteceu aí as sirenes, quando aconteceu o ataque, a primeira versão que o governo ucraniano fez foi que a Rússia errou o alvo e acertou, em vez de acertar o aeroporto, acertou um prédio civil. Mas não é bem assim. Aquilo lá era um prédio bastante estratégico. Deixa eu aproveitar a sua participação aqui no nosso 3 em 1 para te perguntar justamente um pouco da repercussão do evento de hoje promovido pelo Vladimir Putin na Rússia, no estádio onde foi a final, né, Piperno, da Copa do Mundo de 2018, um evento com mais de 100 mil pessoas, em que ele parecia um verdadeiro showman ali. Eu quero saber como é que os ucranianos receberam isso. Olha, os ucranianos recebem muito mal qualquer manifestação do Putin. Eles veem aí como um louco,
como um ditador, e até palavras mais de baixo calão. E como que eles responderam aqui? A prefeitura de Lviv fez um ato cívico em que ela enfileirou aí dezenas de carrinhos de bebê para mostrar aí, representar a morte das 109 crianças que já morreram desde o início da ofensiva, e 130 aí ficaram feridas. Então foi um protesto totalmente silencioso, foram colocados dezenas, quase mais de 100 carrinhos de bebê aí na frente da prefeitura, numa das principais praças da cidade, a Praça Rynok, e foi um protesto enquanto o Putin estava fazendo discursos e falando para dezenas de milhares. Foi um protesto bem mais singelo, mas que nem deixou de ser impactante aqui, porque tratou das crianças. Ô Serrão, um ato que tem muito simbolismo, né? Principalmente pela grandeza, pela quantidade de pessoas, o Putin ao centro. Nós estamos, para quem nos acompanha por imagens, está identificando justamente algumas imagens desse evento, do Putin justamente discursando. Daqui a pouquinho, olha aí, a quantidade de pessoas justamente no estádio onde foi a final da Copa do Mundo de 2014, e o Vladimir Putin bem ao centro do palco, como se fosse justamente um superstar, um popstar, né, Serrão? Eu falei 2014, produção? Perdão, 2018, final da Copa do Mundo de 2018, justamente na Rússia. Mas eu quero um pouco do seu comentário, Serrão, a respeito justamente desse evento de hoje. É impressionante isso. A gente vê aí a União Soviética se desmilinguiu em 19 países. Isso depois da queda do Muro de Berlim, e episódios que a gente pensava, não, parece que esse comunismo deu uma arrefecida. Mentira, arrefeceu nada. Isso que estamos vendo hoje, Vladimir Putin aí fazendo um mega evento autopromocional de propaganda, é o sinal de que aquela velha União Soviética, aquele espírito da mentira, da propaganda, continua mais vivo que nunca. Isso não é bom para quem é amante da liberdade. É um desrespeito à humanidade, tudo isso que está acontecendo. E a Rússia, daqui a pouco até é bom a gente comentar com Kawaguchi sobre isso, né? A Rússia fez esse ataque. Fica à vontade, se no caso queira falar com o Kawaguchi. A Rússia fez esse ataque a Lviv, e houve uma versão que justificaria essa barbárie em função de um ponto. Vários integrantes de grupos paramilitares ucranianos atacaram grupos de ucranianos que são favoráveis à Rússia e que queriam migrar para a Rússia. E aí, em retaliação, o exército da Rússia teria decidido que passaria a atacar também alvos civis em retaliação. Realmente, Kawaguchi, essa barbárie que está ocorrendo por aí, essa versão é possível, é plausível? Ela foi dita por alguns familiares de ucranianos aqui no Brasil. Eu acho que a gente tem dois pontos. Um deles, de fato, está havendo uma caçada aos russos na Ucrânia. Existem aquelas pessoas que a gente ouviu falar que são os voluntários, aí não só os estrangeiros, mas principalmente ucranianos, que se voluntariaram para as defesas territoriais, que são milícias de pessoas que não têm nenhuma formação militar ou policial e que saem pelas ruas em busca do que eles chamam de sabotadores. E aí vale tudo. Eles pegam as pessoas na rua, revistam, aqui está vigorando a lei marcial no país inteiro, então eles têm todo o poder para fazer isso e levam essas pessoas para a delegacia, constrangem. Se uma pessoa fala um sotaque que não é bem o sotaque ucraniano, eles acham que é russo, essa pessoa vai para a delegacia na hora e ela é delatada até pelos outros cidadãos ucranianos. Então, existe aqui, de fato, uma caça aos russos. Agora, a questão de justificar os ataques a civis, eu não vejo essa justificativa. O que tem uma outra narrativa que tem se falado é que, a partir do momento em que a Ucrânia determinou a conscrição, ou seja, todos os homens com mais de 18 anos e menos de 60, eles têm obrigatoriamente que servir o exército. Então, a Rússia pode argumentar o seguinte: você tem aí o exército profissional e você tem essas milícias. Então, por exemplo, em Kiev, você tem o exército profissional e tem insurgentes, não tem civis, é todo mundo combatente. Então, quando ele coloca o status de combatente em todo mundo, em tese, passaria a ser legítimo atacar alvos civis.
Só que é uma tese que é bastante questionável, né? Porque a gente viu as imagens aí, até falam mais que as palavras. A gente viu maternidades sendo destruídas, a gente viu um teatro com mais de 1.300 pessoas serem bombardeadas em Mariupol, e estava escrito do lado do teatro crianças, que era exatamente para evitar esse bombardeio, e ele foi alvo do bombardeio russo. Então é difícil a gente comprar muito essa versão dos alvos civis, né? Constantino, eu vou querer que você pergunte alguma coisa justamente para o Luiz Kawaguchi, nosso correspondente internacional que está aqui participando do 3 em 1 aqui na Jovem Pan News, está em Lviv, região oeste da Ucrânia, mas eu queria um pouco da sua análise, Consta, justamente sobre esse evento, porque esse evento me transmitiu uma sensação, e inclusive uma intenção por parte do Vladimir Putin, de mostrar à sociedade dele, à população dele, que, olha, as coisas estão sob controle, ele tem a rédea do processo, é uma demonstração muito clara de força, mas, por outro lado, não seria aí um fator forte de intensificação de um isolamento dele a nível mundial, ainda mais do que nós já comentamos aqui no programa? Paulo, quando precisa fazer esse show, né, para simular uma força e uma unanimidade de popstar na Rússia com essa guerra, é óbvio que de alguma forma pode ter uma interpretação de que denota no fundo fraqueza, isolamento. Veja, o Putin e os seus asseclas têm repetido com toda tranquilidade que o apoio à Rússia, ao Putin e à guerra promovida por ele é total. E quem está contra é traidor. Isso é típico de regime totalitário, típico. Se você discorda dos meus meios, você só pode ser um inimigo, uma pessoa terrível, um infiltrado que defende o Ocidente malvadão e pronto, dali em diante justifica 15 mil prisões e tudo mais. Então, é isso que ele está fazendo. Ele está criando esse verniz para justificar, né, o que de fato está acontecendo e deve se intensificar, que é um massacre interno para asfixiar e calar qualquer dissidente, qualquer crítico. Né? E para consumo externo, simular que a Rússia está toda junto com ele e tudo mais. Eu queria voltar essa questão com o Luiz, porque eu tenho feito essas previsões aqui no programa, no jornal Jovem Pan, com muito pessimismo. As minhas análises não me permitem acreditar numa solução rápida ou num desfecho diplomático iminente. E, ao contrário, eu tenho previsto que o Putin vai intensificar os ataques a civis para destruir, é o método dele, ele fez isso em outras guerras, e ele vai querer a rendição do Zelensky. O Ocidente já traçou uma linha que dali não passa, nem caça envia pela Polônia para ajudar, então o Putin vai asfaltar. É uma previsão que eu adoraria, né, que se mostrasse equivocada. Então eu queria perguntar para o Luiz exatamente isso, né, essa percepção de que alvo errado, se ainda tem gente que acredita nessa narrativa, porque para mim está muito claro que tem intenção e tem método, e também ouvi do Luiz um pouquinho como é que foi a repercussão aí da conversa do Biden com o Xi Jinping, que hoje só se fala disso nos Estados Unidos. O Biden tentou subir um pouco o tom na retórica, né, ameaças com sanções e tudo. Por outro lado, a China fez lá o seu discurso também para inglês ver, né, de neutralidade que ninguém acredita. Queria entender um pouquinho como é que está a repercussão disso. Constantino, eu acho que a tua análise aí está perfeita. Mas começando em relação à China. A China tem muito... O pessoal, quando a população aqui de Lviv, os ucranianos, quando ouviram falar que os chineses poderiam aí ajudar os russos nessa campanha, eles ficaram apavorados. O pessoal falou, não, os chineses agora vão trazer armas, vai ser a China e a Rússia contra a Ucrânia. E eles se apavoraram. Não é exatamente isso. A gente sabe que a Rússia ela não depende da China para fazer armas, para comprar armas. Agora, ela depende de muitos componentes eletrônicos, componentes tecnológicos que a China pode fornecer para aí sim alimentar a indústria bélica dela. Mas a população aqui, claro, ucraniana, ela não chega a fazer esse tipo de raciocínio. O raciocínio delas é um pouco mais simples. Ela não, ela acha que ela vai vir, eles pensam que vão vir combatentes chineses aqui para lutar junto com os russos e que isso vai colocar aí a Ucrânia em maus lençóis. E em relação à análise sobre o cessar-fogo, eu acho que a tua análise está corretíssima, porque o presidente Vladimir Putin, ele ainda não tem
uma vitória militar muito consistente. Ele tomou algumas fatias do território mais a leste, ele cercou Kiev, mas ele não conseguiu, por exemplo, ele não conseguiu nem conquistar a parte do leste, aquela parte de Donbás que já tinha sido tomada aí pelos separatistas, mas ele não conseguiu ampliar o domínio ali daquela região, porque a nata do exército ucraniano está defendendo realmente aquela linha de frente, aquela linha de contato com o Donbás. O russo está tentando agora cercar essa linha de contato ucraniana para provocar uma retirada ou vencer eles ali na região de Donbás. Aí sim, talvez o russo teria aí um prêmio, né? O Vladimir Putin poderia apresentar em casa, né, na Rússia, falar: olha, nós conquistamos aqui toda a região que já era habitada pelos russos étnicos, então a guerra valeu a pena. Ele não tem isso na mão ainda. Ele tem o litoral, ele tem uma parte consistente do litoral, ele deve tomar Mariupol nas próximas semanas, e aí também já talvez trouxesse aí alguma coisa que ele pudesse clamar vitória, mas isso não aconteceu, e enquanto isso não acontecer, o cessar-fogo vai ser muito difícil dele acontecer. Concordo 100% contigo. O Marco, eu queria uma análise sua, se você quiser também conversar com o nosso Luiz Kawaguchi, fique à vontade, mas eu queria um pouco de análise justamente sobre esse telefonema entre Joe Biden e Xi Jinping, porque na visão da China, se as sanções à Rússia aumentarem, a crise global vai se intensificar e será prejudicial para todos. Qual que é a sua visão? Paulo, eu entendo que a China ela vai tentar desempenhar um papel aí pró-acordo, pró-saída diplomática, até por conta dos interesses. A China ela é pautada por esse pragmatismo, ela não tem interesse em gerar o conflito ou fomentar o conflito. A gente se pergunta constantemente, desde o início da guerra na Ucrânia, o que a Rússia ganharia com isso efetivamente, né? Porque mais do que anexar 2 territórios separatistas da Ucrânia, veio aí uma carga considerável em nível de bloqueios e sanções econômicas, que têm se mostrado bastante fortes, acima da média. É uma outra guerra, né? Você tem a guerra militar que o Congresso aprova e você tem uma guerra que tem sido aí articulada pela caneta dos presidentes e dos representantes dos estados ocidentais. É um outro tipo de guerra que a gente está vendo no mundo, de uma maneira rápida até. Por mais que algumas sanções não tenham sido implementadas ainda, eu entendo que esse tipo de postura, nessa escala, ela nunca foi vista antes. Não imagino que o Putin tinha antecipado isso, mas imagino que ele tenha se preparado para um período maior do que a gente está vendo hoje, pelo menos questão de meses. Aí eu queria que o Kawaguchi tentasse colocar para nós. Eu sempre gosto de trabalhar, como ele está em loco lá, como que a população ucraniana enxerga, e eu perguntei isso para ele antes, mas eu gostaria de repetir aqui no 3 em 1. Como que a população enxerga, Kawaguchi, uma saída diplomática do conflito? Muita gente tem falado que uma saída diplomática aceitando os termos da Rússia seria sinônimo de rendição e que isso seria vexatório e que a Rússia não aceitaria. A Rússia... Eu tinha falado isso na semana passada. A Rússia, ela já levantou a hipótese de uma saída diplomática com a manutenção de Zelensky. Então existe um outro aceno na mesa. Então a gente está trabalhando com 2 lados acenando aqui. Um para a possibilidade de você ter a Ucrânia abrindo mão da OTAN e outra com a Rússia se manifestando falando, olha, o Zelensky pode continuar, para nós isso não é um problema. Você acha que, por mais que as mesas de negociações aí tenham sido interrompidas recentemente, você acha que isso pode criar um ambiente propício para essa saída diplomática? Marco, perfeito. Eu acho que sim, eu acho que isso ajuda. A gente primeiro tem que diferenciar o que é cessar-fogo e o que é uma paz duradoura, né? O cessar-fogo, ele não deve acontecer, como eu falei ao Constantino aqui, porque o Putin ele ainda não tem uma vitória militar aí que seja inegável. Ele ainda está em dúvida, ele tem, ou seja, ele ainda podem contra-argumentar que não foi uma vitória militar incontestável. Agora, em relação a isso, eu creio que um acordo de paz duradouro, a gente foi surpreendido positivamente essa semana quando a Rússia disse que não faz mais questão
da saída, da queda do governo ucraniano, porque esse era um dos pontos principais que a Rússia estava intransigente. Quando ela falava em desnazificação do país, na verdade o que ela falava era a queda do governo. E teve um outro ponto que eu também acho muito importante, por sua vez aí o presidente Zelensky, ele já sinalizou que o país pode desistir de entrar na Aliança Militar Ocidental, a OTAN, mas eu acho que o ponto crucial é a questão da desmilitarização. Até então, era um ponto que não era negociável para a Rússia, eles queriam a desmilitarização. E aí nenhum país aqui que já sofreu, aí, principalmente na época da União Soviética, que era dominado aí que era da cortina de ferro, mas na prática eram dominados aí pela União Soviética, nenhum deles vai aceitar abrir mão das suas forças militares completamente. Até porque a Ucrânia já percebeu aqui com essa guerra que quando precisa de ajuda, o Ocidente não vem ajudar, ele manda armas, mas ele não manda tropas. Então, um país que ficasse sem exército, provavelmente aí seu governo cairia, ele ficaria na mão, viraria aí um títere do governo russo. E isso os ucranianos não queriam que acontecesse de maneira alguma. Mas aqui, por incrível que pareça, por mais que tenha o poderio bélico da Rússia aí seja muito grande, eles ainda acreditam na vitória militar. Então, esse debate sobre possibilidade de paz ou não, ele vem aí com uma certa naturalidade aqui para o ucraniano, porque o ucraniano ele tem certeza que ele vai vencer no campo militar e o russo vai ser obrigado aí a ceder. Não é exatamente o que os analistas militares estão prevendo. A gente sabe que hoje foi divulgado aí, segundo o relatório do governo americano, o russo tem cerca de 90% das tropas que ele começou essa invasão, ele ainda tem operacionais, 90%. Então ele tem muita munição ainda para usar, ele tem muitos recursos para utilizar, não vai ser tão fácil quanto os ucranianos estão imaginando. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News e são 5h39. Piperno, segue. Oi, Luiz, tudo bem? Luiz, hoje, além desse show do Putin aí para consumo do seu público interno, né, e obviamente também para tentar aí arregimentar mais apoio interno, mostrar que realmente ele está forte, senhor absoluto aí das ações, né, como convém, aliás, a um ditador. Eu vi uma série de notícias hoje em vários veículos aí espalhados pelo mundo, enfim, em diferentes pontos do mundo. Até algumas eu acabei, enfim, publicando aí em redes sociais, marquei até o Twitter da Jovem Pan em algumas delas. E aí, Luiz, a primeira que me chama a atenção, que me chamou muito a atenção, foi publicada pela Gazeta da Rússia. O texto que diz exatamente o seguinte: em 24 de fevereiro, o presidente Putin decidiu realizar uma operação militar especial para proteger o Donbas em resposta a um pedido de ajuda dos chefes da província da República de Luhansk e também do Dnipro. A Ucrânia cortou relações diplomáticas com a Rússia. Obviamente, uma mentira infame, uma versão infame do que teria motivado esse conflito. Mas também é óbvio que isso é jogar para o público interno. E a outra, Luiz, que me chamou muita atenção, foi publicada aí, coisa de 3, 4 horas atrás, pelo Washington Post. O Washington Post, com um repórter lá em algum local na fronteira entre a Polônia e a Ucrânia, mostrou, fez imagem e tal, do que seria o desembarque de suprimentos, armas, alguns veículos, alguns pequenos caminhões, também veículos de comunicação e tal, que teriam entrado em território ucraniano. Ou seja, há sim uma linha de suprimentos que vem do Ocidente e que, de certa forma, melhora um pouco a resistência ucraniana. Mas aí, Luiz, só para fechar, também um velho analista hoje disse o seguinte: no caso da Rússia, todos os objetivos militares vêm sendo conquistados de acordo com aquilo que o Kremlin traçou. A única diferença é a questão do tempo. Esse escapou ao controle dos russos. O que você tem de informação sobre isso tudo? Eu queria começar com a questão das linhas de suprimento. De fato, aqui onde eu estou, em Lviv, é considerado aí a porta de entrada
pela Polônia dessas armas, que são na maioria aí, foguetes antitanque, mísseis antitanque ou mísseis antiaéreos, operados aí por 1 ou 2 combatentes. Então, já é uma tradição aí em guerras, a gente viu na Guerra do Vietnã, na Guerra da Coreia, na Guerra do Afeganistão, que as grandes potências aí elas fornecem essas armas para prejudicar a outra grande potência, seja Estados Unidos ou seja, na época, a União Soviética, sempre fornecendo as armas aí para quem estava lutando contra o rival dele, contra o inimigo dele. E hoje nos surpreendeu aqui a queda de o ataque aí feito com 6 mísseis de cruzeiro, que não foi um fogo de artilharia, não foi um míssil que se perdeu no caminho, eram mísseis aí do tipo chamado KZ-555, que são mísseis teleguiados, que cada um carrega ogivas aí com mais de 400 quilos de explosivo. E eles foram lançados de um bombardeio estratégico que voava em cima do Mar Negro. Então não foi que um ataque sem querer ou um ataque que resolveu atacar aí, instalações civis, foi um ataque muito preciso, a Rússia sabia o que estava fazendo, não foi um ataque barato, a gente não sabe quanto custa cada um desses mísseis, mas com certeza está na casa dos milhões aí esse ataque, e ele destruiu. O governo local falou, ele destruiu uma instalação civil, um hangar aí que já estava desativado. Por que a Rússia faria isso? O que corre de informação aqui era que lá é feita a manutenção dos MiG-29, ou seja, a aviação ucraniana calcula-se que ela tem entre 50 e 60 aviões em operação, ainda aviões de caça, e pelo menos metade desses aviões são MiG-29. Quando ele destrói a instalação que fornece peças, que fornece manutenção para esses aviões, provavelmente daqui a algum tempo esses aviões vão ficar no chão. E a gente lembra que uma dos principais pleitos do Zelensky era conseguir mais aviões exatamente desse tipo, MiG-29, para ajudar aí na campanha contra a Rússia, isso que foi negado pelos Estados Unidos. Então, esse ataque foi altamente estratégico e o problema disso é que ele acontece numa região que também é usada pelos refugiados para saírem para outros países. Não que o ataque tenha acontecido onde estão os refugiados, mas se a partir de agora a Rússia começar a bombardear, por exemplo, rodovias, aí sim podem ter refugiados tentando sair. Isso pode ser muito perigoso aqui em termos de, se a gente pensar na questão humanitária. E só queria, o outro ponto que você tocou, Piper, na questão da propaganda. Dentro da Rússia, o governo controla todos os meios de comunicação, inclusive ele tem hubs aí de internet que ele não depende dos americanos, ele consegue fechar a internet dele, ele tem as suas próprias redes sociais. Então, o russo está vendo uma história completamente diferente do que está saindo na mídia ocidental. Mas independente de como a Rússia está tratando isso para o seu meio interno, eu destacaria que ele já conseguiu uma vitória no campo informacional, estou falando de Vladimir Putin, uma vitória muito grande. Ou seja, ele foi reconhecido como grande potência. Nos últimos anos, a Rússia estava como uma potência mais marginal, ninguém sabia qual que era o verdadeiro poder, e agora ele está sentado na mesa de negociação com os Estados Unidos e ameaçando aí todas as potências do Ocidente. Então, um dos objetivos dele, o objetivo informacional político, já está sendo atingido. Ele foi reconhecido como uma grande potência. Se ele vai ser aceito no tabuleiro, aí, um eventual tabuleiro multipolar e não hegemônico como é atualmente, aí já é outra história. Mas ele já teve uma grande vitória informacional. Muito bem, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, são 5 horas e 46 minutos, conversando um pouco, nós do 3 em 1 aqui, com o Luiz Kawaguchi, o Luiz que é o correspondente internacional da Jovem Pan News, diretamente da Ucrânia. Ele está localizado na cidade de Lviv, oeste da Ucrânia, bem próximo à Polônia, né, Luiz, a localidade que você está? 70 quilômetros. Exatamente, 70 bem próximo da Polônia, e bem hoje nós tivemos um ataque surpresa aí com alguns mísseis russos e nós estamos conversando um pouco com o Luiz justamente sobre isso. Serrão, tem pergunta? Tenho sim. Eu só peço perdão antecipadamente, peço vênia, como eles dizem lá no Supremo, né, para que eu não assassine a nossa audiência de rir. Mas a senadora Elisiane Gama, aquela que brilhou na CPI do Covidão, né,
com suas bravatas contra o governo, apresentou um requerimento ao Senado brasileiro para que seja feito um convite a Volodymyr Zelensky para que debata com os brasileiros sobre como essa guerra pode ser resolvida mais rapidamente. Vocês chegaram a receber essa notícia por aí? Por aqui ela parece piada mal contada por brasileiro, né? Não, essa notícia especificamente ela não está em debate aqui, pelo menos nas ruas aqui da Ucrânia, mas o que muitas pessoas dizem é que eles falam por que o Brasil não está apoiando a Ucrânia contra a Rússia. Vocês não são uma democracia, vocês não são um país livre como a gente. Por que vocês ainda não decidiram se vocês vão apoiar o Putin ou se vocês vão apoiar a gente? Eles não sabem, obviamente, de quais foram as declarações aí que o Brasil fez na diplomacia, as moções que eles assinaram, as críticas que fizeram aí à guerra da Rússia. O Brasil, aí sempre lembrando, o país é sempre a favor da paz e não da guerra, isso a diplomacia já ressaltou. Mas a noção aqui de fundo que a gente tem, eles não conhecem profundamente o Brasil, eles até se espantam e falam, nossa, mas jornalista do Brasil, até do Brasil veio para cá, e eles não... E a única informação que eles têm aí do Brasil, aqui do Brasil, fora o futebol, é essa questão que o Brasil está em dúvida em quem vai apoiar. Eles não entenderam direito ainda por que o Brasil ainda não está apoiando veementemente a Ucrânia. É claro que essa é a visão do povo, não é a visão dos políticos nem dos analistas. Muito bem, Marco, por favor. Eu gostaria de repercutir também com você, Luiz, a situação dos refugiados na Polônia. Eu entendo que uma massa de 2 milhões de pessoas num país é insustentável, ainda mais nessa velocidade. Existe um espraiamento, eles estão se endereçando a outros estados. A Polônia tem sido mais um hub temporário, mas eles têm ido para outros países europeus também. Isso daí está se diluindo de alguma forma ou existe uma concentração absoluta na Polônia mesmo? Marco, quando eu estive na Polônia aí algumas semanas atrás, eu passei lá uma noite na estação de Przemyśl, que é a principal estação de trem aí que recebe os refugiados. E eu vi que era evidente que uma grande parte deles estava usando aí o território polonês só como passagem. Muitos estavam procurando a Alemanha, muitos estavam procurando a França e alguns até querendo chegar no Reino Unido. Então, de fato, eu acho que é uma grande quantidade aí de ucranianos que vão se deslocar para outros países e estão chegando na Polônia, porque a Polônia até não só deu abrigo para eles, mas forneceu aí toda a sua rede de trens gratuitamente para eles se movimentarem aí para fora da Polônia, irem para outros países da União Europeia. Mas também existe uma grande quantidade que pretende ficar por lá pelo seguinte, porque existem aí laços culturais muito fortes. A fronteira entre Polônia e a Ucrânia, ela variou aí ao longo dos anos. A própria cidade de Lviv, onde estou, já foi território polonês no passado. Então, existem a raiz cultural é muito semelhante. O polonês, ele tem muitas palavras semelhantes aí com o ucraniano, eles conseguem se entender quando eles estão conversando. Quando eu estive na Polônia, eu senti também havia uma rede de pessoas, independente de ação de governo, porque os poloneses eles se voluntariaram muito antes do governo tomar qualquer iniciativa. E eles criaram redes informais aí pelas redes sociais de trazer essas famílias ucranianas para suas próprias casas, gente oferecendo quartos, gente que tinha casa para alugar e que estava vazia, colocou para os ucranianos morarem. Teve gente que se cotizou para alugar imóveis e colocar famílias ucranianas morando e depois levaram mantimentos para eles. Foi assim uma coisa espetacular o que aconteceu espontaneamente do povo. Depois o governo polonês veio a reboque, mas quem teve a iniciativa toda foi o povo polonês. Então, é claro que o governo vai falar que precisa de mais recursos para tratar dessas pessoas, até porque essas pessoas vão poder ficar até 3 anos na União Europeia e vão precisar de saúde, vão precisar de toda a assistência.